Fala minha gente, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi dois personagens extremamente poderosos do núcleo dos Vingadores, e veremos qual deles venceria uma luta até o fim. Então vamos ver quem ganha entre o Thor e o Magnum. Agora bora pro que interessa. Só lembrando que já fiz vídeos sobre cada um deles, então se quiserem ter uma noção mais aprofundada e detalhada, recomendo ver. De um lado, temos o Magnum, ou Simon Williams, um personagem não tão popular quanto seu adversário, mas com poderes energéticos muito fortes, atributos físicos bem elevados e uma boa habilidade de combate. E do outro lado, temos o Thor, o deus nórdico do trovão e que já dispensa apresentações sobre seu nível de poder. Para vermos o quanto esses dois poderiam se virar no combate real, farei uma revisão resumida sobre o quanto cada um deles é realmente poderoso na sua versão base. Começando pelo Simon, ele é forte o bastante para ter levantado brevemente os pesos que o Thor usa para se exercitar. Ele não aguentou tanto tempo, mas poucos teriam levantado. E para salvar um cara de ser esmagado, o herói ainda suportou uma espécie de prensa que pesava 50.000 toneladas. Isso é absurdo. Sim, dá pra ver que o Simon começa a fazer muito esforço em certo momento e pede para alguém desativar a máquina. Porém ele ainda sustentou 50.000 toneladas. Quantos personagens possuem esse tanto de força? E junto com a Mulher Invisível, ele ainda conseguiu segurar uma espécie de ilha artificial. Não foi uma tarefa fácil, mas foi possível. Ele também é bem resistente, balas não fazem literalmente nada contra sua pele, e é rápido o bastante para voar e alcançar aviões comerciais sem muitos problemas. E lidando com personagens, o Magnum já peitou o Hulk, conseguindo atacá-lo e ainda aguentou seus golpes. Também tancou um ataque do próprio Sentinela, acertou o próprio Hércules ao ponto do semideus comparar sua força com a do Thor, e ao lutar contra o Hyperion, o planetoide onde eles brigavam tremeu com a força dos golpes deles. O Vingador ainda mostrou alguns poderes baseados em energia, mas foram usados de forma muito inconsistente, e ao longo dos anos, o nível do seu poder cresceu conforme ele morria e ressuscitava. Fora tudo isso, o personagem ainda é bem instruído no combate, sendo treinado pelo próprio Capitão América. O Simon não é o melhor lutador dos Vingadores, mas ainda tem repertório técnico e um estilo de luta eficiente. Já do lado do Thor, o nível de poder é divino, literalmente. O deus do trovão já suportou um ataque de energia do Kang que era equiparado ao peso de metade de um planeta, e o herói só ficou temporariamente abatido até voltar a lutar. Ele também tirou a serpente de Midgard do nosso mundo, e essa serpente é várias vezes maior que a Terra, além de que uma queda de braço entre o Thor e o Hércules criou tanta pressão que tirou nosso planeta da órbita. A força do deus nórdico é tanta que ele já foi superior ao motor mundial, uma máquina que movia 9 planetas. O herói ainda é resistente o bastante para ter atravessado o núcleo do Sol sem problemas imensos, é uma quantidade de calor e força gravitacional insana, e também aguentou raios do Thanos que eram poderosos o bastante para destruir planetas. E na rapidez, o Thor já voa em velocidades maiores que a da luz mais de uma vez. Poucos personagens podem alcançar isso, então mesmo que não realize façanhas imensas com tanta frequência, o nível de poder do Asgardiano é maior. Além dos atributos físicos, o Thor ainda tem o Mjolnir, seu martelo mágico que faz uma infinidade de coisas, e uma das capacidades dessa arma é absorver e redirecionar energia, tanto que o herói fez isso com aquela mesma energia destruidora de planetas que o Thanos tinha lançado sobre ele. E na parte do combate, o Vingador tem séculos de experiência em guerras e lutas reais, além de conhecer várias estratégias e táticas de culturas diferentes para serem usadas em confrontos. Mesmo sem poderes, o deus nórdico derrotou um grupo de criminosos armados ao usar seu martelo e o escudo do Capitão América, então é nítido que ele tem técnica além de poder e que não é dependente dos seus aprimoramentos. Agora, como seria uma luta entre esses dois Vingadores? A verdade é que a própria Marvel já nos deu alguns indícios e respostas. Em confrontos breves, o Magnum provou que consegue sim peitar o Thor, tanto que no primeiro desentendimento deles, o Simon deu um soco tão forte no deus nórdico que o Vingador deixou seu martelo cair. E em outra situação, o Magnum fingiu que estava ferido pro Thor se aproximar, acertando o filho de Odin tão em cheio que ele voou pela mansão dos Vingadores, e nas palavras do Capitão América, o deus do trovão estava fora de combate. E numa situação em quadrinhos mais modernos, onde o Simon passava por um dos seus vazamentos de energia e colapsos mentais, ele atacou os Vingadores. Nessa ocasião, o Thor foi o primeiro a se aproximar e tentou conversar com o Magnum, que respondeu acertando o Asgardiano com tanta ignorância ao ponto dele ficar derrubado, e temporariamente fora de ação. Depois de lutar contra alguns outros membros da equipe e ser finalmente repelido, o Simon aparentemente se teletransportou e fugiu, sendo que esse curto período de tempo foi o bastante pro Thor se recuperar e aparecer de novo. Porém, apesar dessas brigas todas breves e sem final, existe pelo menos um confronto desses heróis em quadrinhos mais antigos, com começo, meio e fim. Aqui, o Magnum até que começa bem, ele consegue atacar o Asgardiano de forma que dita o ritmo inicial da luta, e até surpreende seu oponente. O detalhe é que o Thor não iria deixar barato e decide jogar sério, lançando seu martelo carregado e acertando Simon em cheio, e o deus do trovão sai vencedor.
Ao todo, de 10 lutas entre esses heróis, ao meu ver, o Thor venceria 7 delas, porque além dele ter muito mais experiência de combate, seus poderes têm um nível base superior, o Asgardiano tem uma consistência de feitos bem maiores do que o Magnum, fora que o deus nórdico ainda tem seu martelo, que tem várias capacidades absurdas. O Simon não é qualquer um, ele é um dos poucos personagens que já peitou o filho de Odin mais de uma vez, ele mostrou que tem time, treinamento e inteligência de combate o bastante para ser um oponente real, por isso acho que ele poderia vencer 3 lutas. Se o Magnum não deixar o combate se alongar, conseguir surpreender o Thor, ou separar o deus do trovão do seu martelo por tempo bastante, é possível que o Simon ganhe. Outro detalhe que diminui suas chances de vitória, é que numa batalha mais longa, o deus nórdico tem uma mentalidade mais bem condicionada, o Magnum tem um histórico de instabilidade mental e crises de identidade que comprometeram seu julgamento várias vezes, ao ponto dele lutar contra os Vingadores por achar que os heróis são o problema do mundo. Numa luta prolongada, o Thor iria levar a vantagem porque em algum momento seu nível maior de poder iria acabar pesando, e se ele quisesse provocar o Simon durante a luta para deixá-lo irritado, isso daria certo, seus movimentos ficariam mais erráticos e ele perderia a cabeça por deixar a raiva subir, aí seria vitória pro filho de Odin. Ainda existe a possibilidade do deus do trovão usar seu martelo para absorver a energia iônica da forma física do Magnum, só que como o Thor aparentemente nunca fez isso com o Simon, sendo que ele teve pelo menos algumas chances ao longo dos anos, é muito mais uma hipótese do que uma opção. Enfim, minha gente, esse é o resultado de hoje. Seria bem interessante ver uma porrada franca entre esses dois personagens até o fim, são dois dos Vingadores mais fortes de todas as formações da equipe, daria uma batalha que a gente se preocupa mais em como seria do que como acabaria. Se vocês concordam ou discordam, deixem nos comentários, e por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!